Boa noite, graça e paz. Muito bem, essa é outra mensagem também difícil. Mas temos que encarar, não é verdade? Porque o ser humano, né, o homem, ele faz muitas descobertas, a ciência, ele já foi à Lua, já está descobrindo outros planetas, é o genoma, tanta coisa. Mas o maior mistério que nós temos é como realmente cuidar dos nossos relacionamentos, né? A comunicação entre as pessoas é uma arte, não é verdade? Eu acho que é uma das nossas maiores dificuldades, dos nossos maiores desafios, lidar com pessoas, não é verdade? Relacionamentos, principalmente em se tratando de família. Cadê meu marido? Bem, eu esqueci o negocinho de fazer assim, expressiva. Esquece as coisas. Ô, irmão, dá pra... Enquanto isso... Isso, muito bem. Então, diante de um conflito, o que você normalmente faz? Há várias maneiras de lidar com o conflito. Tem gente que fala muito, né? Como vocês viram ontem, quem veio ontem no meu estudo de diferenças, alguns falam muito, outros nem tanto, preferem o silêncio. Alguns se impõem mais, outros se retraem mais. Mas cada um se defende como pode, vamos dizer assim, não é verdade? E a Bíblia diz assim: sejam todos, independente do seu temperamento, independente do seu jeito de ser. Obrigada, irmão. A ordem é para todos. Sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se. Então, realmente, o sucesso na resolução dos nossos problemas é saber ouvir. Você sabe ouvir? Nós sabemos muito falar, né? Nós sabemos muito falar. Mas quem será que fala mais, o homem ou a mulher, hein? Não sei, isso já foi comprovado cientificamente. Há uma guerra dos sexos, não é? E olha, essa pesquisadora, Loan Brizendine, ela já fez uma pesquisa. E ela fez essa pesquisa para refutar, aliás, na universidade fez uma pesquisa para refutar essa psiquiatra que diz, né, que a mulher falava 20.000 palavras, enquanto o homem falava 7.000. E aí a Universidade do Texas quis refutar essa pesquisa. E eles descobriram que as mulheres, enquanto as mulheres falam 16.215 palavras, os homens falavam 15.669 palavras. Que a diferença só estava em 500 e poucas palavras. Aí, quando eu falo isso aqui, eu estava outro dia numa igreja, o marido veio e falou assim: vou te levar você lá na minha casa. Que vai colocar essa pesquisa abaixo. Mas aonde estão as diferenças, então? A diferença está não na quantidade, mas na qualidade do que se fala. No conteúdo do que se fala. E não na quantidade. Foi o que essa pesquisa descobriu. As mulheres, elas conversam sobre relacionamentos, pessoas e sentimentos. E as mulheres, o problema, sabe por que parece que mulher fala mais?
porque elas usam muito a argumentação. Enquanto o marido fala uma coisa para argumentar, a mulher tem 10 argumentos para a sua ideia. E isso cansa, né? Cansa. Porque até você refutar aqueles 5, 10 argumentos que a mulher tem do porquê que vamos fazer, o porquê que vamos, né? Aí isso cansa. E as mulheres também, elas gostam de dar conselhos, ensinar, corrigir, criticar. E olha que interessante, como que as mulheres se desestressam, aliviam o estresse? Conversando, entendeu? Por isso que dá a impressão que elas conversam mais. Porque mulher, não é legal? A gente não é assim? Ai, tô tão cansada, nada como sentar com uma amiga e ó, vai conversar. Ou então quer desestressar, ai marido, senta lá e quer ficar conversando com o marido. E aí vocês vão, daqui a pouquinho, descobrir ver como que marido desestressa. Agora, olha o cérebro do marido, como é que é diferente. Né? Só tem 3 coisas na cabeça de marido. Dos homens. Sexo, trabalho e futebol. Entendeu? Com raras exceções. Com raras exceções. Então, o homem, ele é mais pela lógica, ele é mais individualista, ele é mais competitivo, ele é mais pro pensamento. E o conteúdo da sua fala, quando ele não está falando de sexo, trabalho e futebol, ele está falando sobre si mesmo e sobre coisas. Olha que diferença da mulher. Lembra que eu disse que o problema, a diferença não é na quantidade, mas na qualidade, o conteúdo do que se fala e do que se pensa. A mulher mais afetiva, conselhos, né? O homem não, o homem ele é racional, ele pensa mais na lógica, na raiz quadrada, entendeu? Quanto custa, né? E a mulher não. E ele, então, ele fala muito sobre si, o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, né? E sobre coisas. E como que o homem desestressa? Pensando na vida, refletindo. Dizem, né, que o homem, o que ele pensa? Em nada. Que a cabeça é uma caixa vazia, né? Não, eu não acho assim. Eu acho que o homem tem muito conteúdo. Então, né, onde, o que, quando, né? Então, ele é muito reflexivo. E enquanto a mulher conversa para desestressar, o homem, ele desestressa através do silêncio. Então, olha a diferença. Ele quer ficar em silêncio, quieto, na rede, tomando sua aguinha de coco. E ela não. Ela quer ficar na rede conversando. Tomando aguinha de coco, mas conversando, né? Ele não se sente à vontade de falar dos seus sentimentos, sendo que o que ela quer conversar é sobre o que eu sinto. E ele até nega suas emoções e também tem maior dificuldade de discutir a relação. Ó, precisamos conversar sobre o que está acontecendo conosco. E aí ele já tem aquela ataque, já dá aquela pontada no coração quando quer ter uma DR, né? Então vocês estão percebendo? Olha as nossas diferenças. Não só entre cônjuges, né? Mas vamos pensar também na família. Entre pais e filhos. Relação entre pais e filhos. Entre filhos e pais, meninas com os pais, né? Nós podemos observar também que às vezes há uma proximidade, às vezes uma identificação, né? Às vezes tem filhos que se identificam mais com a mãe, tem filhos que se identificam mais com o pai, não é assim? Então cada um tem a sua forma de se relacionar dentro de casa.
Muito bem. Aí esse neurologista também, lá da Universidade de Medicina de São Paulo, ele observou que, nas suas pesquisas, que além dessas diferenças, o problema, as circunstâncias na mulher é que a área do cérebro na mulher reservada à linguagem é muito maior na mulher do que no homem. Por isso que também tem essa questão da mulher de querer se comunicar, né, de se expressar. E a outra coisa que nós temos com os homens também, de diferença, é cultural. Que disseram para os homens que homem não chora. Infelizmente, né? Porque o choro, o ato de chorar é uma válvula de escape. E biologicamente nós somos iguais. O homem também tem como válvula de escape, Deus nos fez assim, como uma válvula de escape o choro para desestressar. Mas a cultura diz para eles que homem não chora, que homem que chora é sinal de fraqueza, né? Então aí fica difícil também para os homens se expressarem, né? E o que acontece com tudo isso? Quem tem dificuldade de expressar os seus sentimentos também tem dificuldade de ouvir o coração do outro. Deu para entender? Então nós temos essas diferenças de conteúdo, né? Homem é mais, não é tão afetivo, e a mulher já é. Homem não lida muito com sentimentos, e a mulher já lida. Então, quem tem dificuldade de lidar com sentimentos, também tem dificuldade de lidar com sentimentos dos outros. Vocês estão prestando atenção na matemática? Eu quero chegar, né? Num lugar. E aí, o que acontece com as mulheres? Se eu não sou ouvida, se eu não consigo, se ninguém me ouve, cabeça de mulher é um ninho de minhocas. Ela vai ficar pensando, enchendo a cabeça de bobagens. Tá vendo? Ele não me ouve, ele não me entende, ele não me ama. Então ele tem outra. Nossa, você não sabe o que uma mulher é capaz de pôr na cabeça quando ela não se sente ouvida. Ela, como diz a moçada hoje, viaja na maionese. É ou não é, meninas? A gente vai entrando assim numas crises que não tem tamanho. E vai sobrar para quem? Para o marido. Vai sobrar para o pai, né? Porque... E você, pai? Você vai... Aí você fica assim, ué, o que está acontecendo? Sabe quando você chega para conversar e ele está mais por fora do que... né? Mas como que você não sabe? Você deveria saber. Claro que ele não sabe. Ele, né? Como dizem, as mulheres são de Marte e os homens são de Vênus. Aí dizem uma, se os homens estão em Vênus, é para lá que eu vou. As solteiras. Pô, são mundos diferentes. Expectativas diferentes. E aí está formada a confusão. Por isso que a comunicação, o caminho, realmente é buscarmos conhecer o coração do outro. Conhecer o coração do outro. Mas o que é ouvir o coração do outro? É uma coisa tão romântica, né? Ai, ouvir o coração do outro. Como diz o pastor, trouxe o estetoscópio. Será que é isso? Né? Olha, é caminhar para obtermos uma real intimidade. Eu vou depois chegar numa parte muito prática, tá bom? Mas primeiro eu quero que vocês entendam o que é isso.
É cada pessoa poder expressar as suas necessidades, os seus sonhos, as suas expectativas, as suas crenças, o que eu acredito, como eu penso. Nós não falamos ontem que essa geração de hoje, ela é muito mais aberta. Ela não tem hierarquia. Ela tem uma atitude mais horizontal de diálogo, que antes era de cima para baixo e hoje ela quer conversar no mesmo nível. Então nós temos que aprender, nós que somos mais velhos, temos que aprender isso. Custe o que custar. Aí que está, né? A flexibilidade. E ouvir isso sem pré-julgamentos, sem preconceitos, ou seja, pré-conceitos e com respeito. Fácil assim, né, gente? Simples assim. Isso é que é ouvir o coração do outro. E eu quero colocar para vocês aqui agora os tipos de relacionamentos que nós podemos ter entre nós, seja como casal ou como família, que eu quero que vocês avaliem em que nível de relacionamentos que nós estamos vivendo dentro da nossa casa. Porque dependendo do tipo de relacionamento que você está na sua casa, você não está ouvindo o coração do outro. Muito pelo contrário. Está havendo um distanciamento muito grande. Ou, pelo contrário, um sufocamento, e não um ouvindo o coração do outro. Nós temos a relação, ou relacionamento, que nós chamamos de dependência ou fusão. Dependência ou fusão. Alguns chamam até de simbiose, né? Ou seja, é aquele relacionamento que é grudado, onde um é A, faz de conta que um é A e o outro é B. Mas eles estão assim, ó. O A está na frente e o B está atrás. Que para eu enxergar o B eu preciso virar do avesso. Sempre um está na frente e o outro está sendo anulado atrás. Você não enxerga o outro. É um relacionamento de dependência. E como seria esse relacionamento de dependência? Produz a perda das características pessoais. Na relação de cônjuges, né, principalmente, os cônjuges, né, existe ciúmes, manipulação, como nós já conversamos, aquele sentimento exagerado de posse, aquela tentativa de controle, tudo aquilo que nós já conversamos aqui, não se permite a individualidade, a autonomia, a comunicação é prejudicada, a qualquer discordância que há entre as pessoas é motivo de ameaça, a pessoa se sente ameaçada. E aí, então, é claro que vai culminar num relacionamento destrutivo e infeliz. Essas famílias que vivem nesse relacionamento de dependência, onde sempre tem um que é o mais forte e todo mundo gira em torno dessa pessoa. O dia que essa pessoa faltar, desmorona a família. Nós chamamos de famílias emaranhadas. Parece um novelo de lã. Toda assim, sabe? Embolada. Então são famílias que as pessoas são excessivamente ligadas. A gente olha assim e fala assim, nossa, que família unida, que família... Não que não tenha que ter comunhão, entendeu? Eu vou chegar na família saudável, calma. Pais que criam filhos excessivamente dependentes. Lembra que eu falei ontem? Filhos cangurus, adultos que não conseguem crescer, não conseguem sair da barra da saia da mãe, não conseguem se achar no mundo, não conseguem saber que profissão que eu quero, são pessoas inseguras, mesmo sendo adultos. Nós chamamos de adultos infantilizados.
porque não cortaram o seu cordão umbilical emocional. Então, esses filhos tornam-se doentes emocionalmente, são infelizes e no futuro vão prejudicar até as pessoas que convivem com ele. Quando eles casarem, eles vão fazer as pessoas que convivem com ele infelizes, porque eles vão querer ter um relacionamento assim como eles tiveram na família dele. Tá muito complicado de entender? Filho dependente vai querer também casar e ter um relacionamento dependente e continuar, porque é assim que ele aprendeu. Famílias emaranhadas. Mas também temos relacionamentos de independência. Eu sou A e você é B. Tu no teu cantinho e eu no meu. Você leva a tua vida e eu levo a minha. Mas a gente vive debaixo do mesmo teto. Então vive uma relação onde cada um vive a sua vida e faz o que bem entende. O relacionamento parece um negócio. Ó, aqui você paga essas contas, eu pago essas contas. Você educa o filho, eu ponho dinheiro dentro de casa. É assim, é um negócio, parece uma empresa. A gente vê o lucro depois, divide os prejuízos, como se fosse, né, qual o saldo positivo, qual o negativo. É uma relação também baseada no egoísmo, na falta de companheirismo e, é claro, não tem intimidade. Então são as famílias chamadas de famílias desengajadas. Enquanto a outra é emaranhada, essa aqui é desengajada. Completamente, cada um na sua. Cada um vive a sua própria vida, tanto os pais quanto os filhos. Cada um na sua. Ninguém sabe da vida de ninguém. Não tem um. É claro que os filhos, quando eles se tornam mais adultos, eles têm que ter uma certa individualidade, né? Tem que ir adquirindo a sua liberdade. Mas eu não estou falando nesse nível, eu estou falando em nível de egoísmo, que só pensa no seu próprio bem-estar, que se dane o mundo, que se dane o resto. Quero saber de mim. Ah, a família está em dificuldade financeira? Não é problema meu. Ah, tem gente doente? Não é problema meu. Só se reúnem em família quando há um interesse pessoal. Do contrário, continuam distantes. Então essas são as famílias desengajadas. Mas existem os relacionamentos de interdependência. Ou seja, cada um, eu sou A, você é o B, você é o C, o D. Todo mundo sabe quem é quem. Mas nós temos um núcleo, um lugar na família onde é comum a todos. Vou explicar. São as famílias, eu dei o nome ali? Ah, vai vir depois. Cada um continua sendo quem é, mas sem perder a sua individualidade, mas um necessita do outro. Um necessita do outro. Mas eu não deixo de ser quem eu sou. Há uma segurança no relacionamento. É isso que eu quero que vocês entendam. Fica claro o limite de cada um. Fica claro assim, olha, até aqui eu preciso de você. Daqui para frente eu sei fazer sozinho. Lembra quando eu expliquei para vocês a diferença de controle e cuidado? Você lembra como que uma coisa precisa da outra? Quem faltou naquela aula, ó, tirou 0 agora. Não sabe o que eu estou entendendo, né? Vai demorar um pouquinho mais para cair a ficha. Então fica claro nesse relacionamento de interdependência, que é o que nós chamamos de família saudável,
aonde que é o limite de cada um. Olha, até aqui eu preciso de você, pai, mãe, principalmente filhos maiores, né? Mas daqui para frente, me deixa, porque eu sei fazer. Marido, até aqui eu preciso de você. Aliás, foi por isso que eu casei com você. Amor também é isso. Mas daqui para frente, deixa que eu sei fazer. Não precisa ficar controlando. Não precisa ficar, né? Como eu disse lá. Já tomou seu remedinho de pressão? Já escovou o dente? Ah, nenê, entendeu? Existe também um equilíbrio no afastamento, onde quando há um afastamento, ninguém morre. Ai, minha filha, vai estudar fora, eu vou morrer. Um entende o outro, entendeu? Ai, ele tem que ir lá. Vai passar 2 dias, meu filhinho, na casa da vovó. Ai, eu vou morrer. Vai morrer? Sabe essas coisas assim? Isso aí já é outra coisa. É um emaranhado lá atrás. Então, o afastamento não é problema. E também a proximidade do outro não traz desconforto. Porque tem gente que gruda tanto que sufoca também. Não tem gente que é grudenta demais? Então, a família saudável é a família que tem equilíbrio. Que sabe quando tem que se aproximar, sabe? A Bíblia não fala isso? Há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Tudo há tempo. Para tudo. E nem a intimidade assusta. Viu, casais? Vocês sabem do que eu estou falando, né? É que agora tem gente descalça. Numa família saudável, onde cada um sabe a sua identidade, o limite. Nem a intimidade assusta. Vamos para frente. Então, famílias saudáveis mantêm a integridade diante... O Sérgio já falou muito sobre isso, né? Mantém a integridade, ou seja, não desintegra quando tem uma dificuldade, uma mudança, sabe se adaptar, sabe ser flexível, tudo isso nós já estamos ser difícil aqui. Vamos vender umas coisinhas aí por debaixo do pano, vamos fazer uns contrabandinhos aí, vamos trazer lá como que é, da Colômbia, né? Umas coisinhas aí meio, vão vender aí por debaixo dos panos. O que tem? Não deixa os seus princípios, os seus valores. Tem a sua identidade. Nós já falamos sobre tudo isso, sabe? O papel do pai, o papel da mãe, né? Olha, muito bom a peça, né? Terminaram cada um lendo o seu papel. Papel do pai, papel do marido, da esposa, dos filhos, da sogra. Sogra não interfere na vida do genro e da filha e etc. Sabe o seu lugar. Quem educa a filha é pai e mãe, não é vó. Entendeu? Família saudável, sabe? Não é que vó não pode dar os seus conselhos, sugestão. Não é que sogra não pode dar conselho, sugestão. Filho adulto, pai e mãe não controla mais. Assim, manda, né? Pai e mãe dá sugestão, sabia? O filho adulto depois, lá dos 21, só dá sugestão. Porque ele tem que ser adulto. O que é ser adulto na nossa cultura? É ser independente, é ser responsável, é assumir as escolhas que faz e as consequências. Se o pai e a mãe ficam com a rede embaixo toda hora, como que ele vai assumir as consequências? As maiores crises que eu tenho lá
de gente que vem no meu consultório é isso. É pai e mãe que não sabe o seu lugar com o filho adulto. Que quando o filho cresce, a gente só dá sugestão. Porque o que você tinha para fazer, você já fez. Não é verdade? Vamos para frente. Ouvir o coração do outro. Porque senão nós ficamos com famílias defeituosas. Nós não ficamos com famílias saudáveis. E famílias saudáveis, gente, entende-se. Famílias que temem a Deus. Porque tudo isso a palavra de Deus nos ensina. Cada um cumprindo seu papel, educando seu filho, limites, tudo isso está na palavra. É que a minha palestra de limites eu vou dar na próxima vez que eu vier aqui. Porque a gente tem outras palestras, né? Tem a palestra de limites, é na próxima. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Isso é ouvir o coração do outro. E ouvir o coração do outro, gente, é uma coisa que a gente aprende ao longo da vida. Porque cada vez que nós vamos convivendo um com o outro, né, vivendo e aprendendo, a gente vai aprendendo a ouvir. Não é da noite para o dia. Porque em cada fase da nossa vida, nós temos coisas diferentes. Nós mudamos, nós temos angústias diferentes, conflitos diferentes. Então não é que você vai ouvir um dia, pronto e acabou. Porque hoje eu tenho uma coisa para você ouvir. Aí passa um tempo, eu tenho outra. A gente é um poço sem fundo, né? E assim eu também vou te ouvir. Porque cada dia nós nos transformamos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós estamos nos transformando de glória em glória. Não para de transformar. Então todo dia, como eu disse para os jovens, amanhã quando vocês levantarem, acordarem, será o primeiro dia do resto da sua vida. Olha que coisa. Aí vai começar tudo de novo. Então eu vou ter que ouvir o coração do outro, seja meu cônjuge, seja meu filho, seja minha filha, tudo de novo. Mas sabe o que é isso? Isso é amor. Por isso que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é orgulhoso, o amor não é egoísta. O amor não arde em ciúmes, porque amor é atitude. E alcançar, então, esse relacionamento leva tempo, requer flexibilidade, disposição, aprendizagem. Hoje eu estava lá com os jovens e nós estudamos sobre o amor. Eu espero que ao final eles tenham saído ainda estimulados a amar, porque dá licença, né? O amor é lindo, né? Mas só que o desafio foi 1 Coríntios 13 para eles. Gente, o amor, só vou namorar alguém baseado num amor de verdade, não numa louca paixão. Mas o que é um amor de verdade? Eu vou dar o teste do amor para vocês. Aí eles ficaram, oba! Aí mandei abrir a Bíblia em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Eles, isso é que é amor? Eu tenho que ser paciente, eu não posso ser egoísta, grosseiro, não me irritar, nem ficar magoado. Ainda quer continuar a amar? Então, é isso aí. Só que nós vamos aprender mais uma coisa ainda. Nesse processo de ouvir o coração. E eu quero que você também examine em que nível você está. Ou vocês aprendem ou aprende. Agora, ninguém vai poder sair daqui dessa porta, viu, pastor? Você pode, ficar tranquilo, viu? Que você cumpriu sua missão aqui. Que nunca ninguém ouviu falar, hein? Que aqui vocês têm que aprender. Que nível de comunicação você tem dentro da sua casa? Com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos.
Eu quero que você perceba isso. Porque para ouvir o coração do outro, nós vamos ver aqui, nós temos que ter um nível de profundidade na comunicação. E o primeiro nível é esse aqui. É aquele nível onde nós expressamos apenas as opiniões, os pensamentos, as ideias e as expectativas. É aquele nível assim, ó, é a porta de entrada para o relacionamento, é aquela conversa do cotidiano, você expressa uma opinião sobre o seu time, sobre uma notícia, você fala de política, entendeu? É o nível mais superficial que tem. E sabe qual é a dificuldade? Que às vezes tem casais e tem famílias que passam anos e anos e anos só nesse nível de comunicação. Eu não gosto do meu bife assim. Eu gosto do meu bife mais no ponto. Eu não gosto de filme desse jeito. Muda de canal. A única coisa que consegue expressar para o marido é que não gosta desse tipo de filme. Ou para o pai, ou para alguém da família. Não consegue falar algo mais profundo a não ser uma opinião sobre alguma coisa. Esse é um nível superficial de comunicação, é o primeiro nível. Segundo nível, onde nós já conseguimos expor os sentimentos mais profundos. Você já consegue discutir uma opinião diferente, mas só que a gente precisa sentir que está sendo acolhido, na minha opinião, no meu pensamento. Eu preciso sentir que eu não vou ser ridicularizado sobre aquilo que eu penso, que eu vou ser compreendido, respeitado. E, aliás, eu preciso ter segurança em tudo isso para poder expressar os meus sentimentos mais profundos. Numa família, a gente precisa disso, né? Se eu não conseguir expressar dentro da minha casa o que eu sinto, se eu não consigo expressar para o meu marido o que eu sinto, vou expressar para quem? Coitado do ouvido do pastor, né? Sobra. Vocês estão vendo se dentro de casa a gente praticasse isso, sobrava menos, né? Para o outro, fora de casa. Então, olha, aqui a mulher, né? Quando você chega tarde do trabalho, marido, eu fico muito mal. Primeiro porque temos pouco tempo para ficar juntos e também porque fico preocupada com o que pode acontecer com você, com tanto assalto. Ou seja, ela já foi no nível mais profundo do que ficar só falando de filme, de bife, de etc. Né? Ou aqui, olha, o marido, não me incomodo de... Olha que marido bacana esse. Não me incomodo de você usar o cartão de crédito, querida. Mas usá-lo sem me avisar, né? Quanto você gastou, me irrita. Olha, ele já está falando do sentimento. Desculpa eu só ter exemplo de cônjuge, porque essa palestra aqui eu dava muito mais para casais, né? Quando chega a fatura, fico sem controle das contas que eu tenho que pagar. Entendeu? Então o marido já conseguiu, olha que bacana esse marido, conseguiu expressar para a mulher o que ele sente quando ela gasta muito no cartão de crédito. Mas não foi naquela assim, vê se não gasta tanto, não é isso que eu tô falando, é numa conversa de nível, tá legal? Então fica a pergunta, é fácil para você, dentro da sua casa, expor seus sentimentos a respeito do comportamento do seu cônjuge? É fácil você expor os seus sentimentos para os seus pais? Do que você está sentindo, filho? De alguma coisa que o seu pai fez para você? Sua mãe fez para você? É fácil para você, mãe, colocar para o seu filho o que ele fez para você e que te deixou magoado? Você não ficou bem com o que aconteceu? É fácil ter esse diálogo dentro de casa? Isso é o segundo nível, isso é ouvir o coração do outro. Estão entendendo? Agora está ficando mais claro o que é ouvir o coração do outro?
uma família que teme a Deus, saudável, precisa chegar nesse nível. Assim como nós nos relacionamos com Deus, e se nós não conseguimos fazer isso com as pessoas, provavelmente a gente também tem dificuldade de fazer isso com Deus, sabia? Vocês veem os Salmos, leem os Salmos, como Davi se abre para Deus. Jeremias, Lamentações de Jeremias. É muito lindo isso, né? Muito bem. Vocês pensam que ficam só nisso? Não, tem mais. Aqui é o terceiro nível. Esse é o mais difícil. Eu falei para vocês que esse é uma das palestras mais difíceis. Porque para alcançar esse nível, eu e o Sérgio, não foi brincadeira. Foi com muito choro e ranger de dentes. Porque fazer um homem entender os sentimentos de uma mulher não é fácil. Não é fácil. E fazer um homem expor aquilo que está lá dentro, como eu já pus para vocês no início, não é fácil. Mas se a gente não começar, não chega lá nunca, né? Olha lá. Revelar com honestidade as suas necessidades. Por isso que nós demos a palestra hoje de manhã aprendendo a brigar, né? Porque é com nível. Não é com honestidade, não quer dizer assim, você fez... Não é nisso. É em amor e verdade. É um nível mais profundo. Revelar o que não está sendo satisfatório e prejudicando o relacionamento. Seja do casal, seja na família. Já pensou se chegar pro seu pai e falar assim, ô pai, dá licença, essa cara feia tua aí dentro de casa, esse teu mau humor, hein? Vê se muda essa cara um pouco, hein? Ó, que legal. Já pensou o dia que você conseguir chegar a falar isso? É bênção! Já pensou você poder chegar para sua mãe e falar assim, mãe, essa sua irritação, esse seu nervosinho, também me irrita. Vê se menos. Olha que legal. Lá em casa a gente conseguiu, mas a gente... Ai, não é fácil a gente ouvir, viu? Tua filha chegar pra você, mãe, menos. Você tá muito afora hoje. Aí você... não é fácil. Mas se a gente quer ser saudável, né? Revelar, é sinalizar para o outro que não está bem, sem recriminação, sem julgamento e defesas. E entender que quando a coisa não vai bem, é 50% de cada um. Tem uma frase que eu dou lá na palestra do Limites, que é assim, ó, presta atenção. Como eu disse lá para os jovens, pérolas filosóficas de Magali Leoto. Só que essa frase não é minha. É de Eleanor Roosevelt, esposa do presidente Roosevelt, lá dos Estados Unidos. Ninguém pode me ferir sem o meu consentimento. Vou repetir. Ninguém pode me ferir sem o meu consentimento. Então é 50% de cada um. É 100% de cada um. Porque se você está sentindo ferida, magoada, ressentida, é porque em algum lugar você deu brecha. Entendeu? Por isso que a gente precisa comunicar. Com honestidade, com sinceridade. Mas sem recriminação e julgamentos. Olha essa aqui, ó. Vou dar uma dos homens, né? Para ficar mais equilibrado. Querida, por favor. Olha que marido meigo. Querida, por favor. Quando eu chegar do trabalho, me deixa tirar uma soneca de meia hora e conversamos depois. Porque quando eu chego, você já começa a me falar sobre os problemas. E aí eu fico irritado e não dou a atenção que você merece. Olha aí que marido sincero, honesto. Em vez do marido, a hora que chega em casa e a mulher... Porque ela vai querer falar, né?
que a mulher se expressa, desestressa falando, você entendeu isso, né? Mas chega para ela e sinaliza. Não falei? Esse nível você sinaliza para o outro aquilo que não está bem. Olha que legal você conseguir isso da sua mulher. Tá vendo? É só comunicar, né? Você poder chegar em casa, pelo menos ter uns 15, 20 minutinhos de paz antes. Mas você não fala. Não é verdade? Ó, quer uma de mulher, ó. Preciso que você me ajude a disciplinar. Tem muita criança aqui, né? A disciplinar as crianças quando estiverem em casa, querido. Eu já passo a maior parte do tempo com elas. Não é justo você ficar com fama de bonzinho e eu com a fama de chata que só dá bronca. Qualquer semelhança é mera coincidência. Né? Claro que os maridos são ótimos, maravilhosos. Só que eu falei assim só para citar um exemplo. Né? Então a gente expressa aquilo que não está bem, com honestidade. Então fica a pergunta: há liberdade de expor aquilo que não vai bem entre vocês com honestidade e abrir um diálogo sobre como resolver a situação? Com que frequência isso acontece? Acontece isso lá dentro da sua casa? Amém, né? Que bom. Uma boa comunicação traz outros benefícios, gente. Olha, isso é cientificamente comprovado, ó. Né? Como já dizia Provérbios, a ciência descobre, mas o provérbio, ó, lá em Provérbios já dizia isso. As palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Tem muita gente estressada lá na sua casa? É porque não tem palavras agradáveis. Ó, aumenta a eficiência imunológica. Tem muita gente gripada, doente, ó, deficiência imunológica. Diminui o risco de doenças cardiológicas e aumenta o bom humor. Olha quantos benefícios, a gente só tem a ganhar tendo um bom diálogo. Eu vou deixar essas nossas palestras, estão todas ali no arquivo ali dos meninos, tá bom? Vocês podem, quem quiser depois ter, tá? Mas eu vou deixar, principalmente essa daqui, como para que vocês possam avaliar a família de vocês. Tá, pastor? Fica a dica, hashtag fica a dica. Quem sabe um dia assim numa escola dominical, alguma coisa, imprime isso aqui, né? Para que vocês possam avaliar mesmo de verdade a família de vocês. E os pais terem a coragem de ouvir dos filhos uma avaliação dessa. Seria muito importante. Porque a gente avalia para crescer, né? Perguntas como essa: eu acredito que comunico com clareza as minhas opiniões e ideias em nossa família? Você, pergunta isso para você. Eu considero que comunico bem, porque às vezes os problemas a gente não consegue aprofundar os níveis de comunicação, porque às vezes nem você acredita que você está comunicando bem. Então faz essa avaliação. Eu estou comunicando com clareza, né? As opiniões, as minhas opiniões e ideias? Sim? Não? Ou às vezes? Agora, você pode achar que comunica. Mas a segunda pergunta: as pessoas entendem com clareza o que você comunica? Como que eu sei que as pessoas entendem? Pelas atitudes das pessoas. Elas fazem realmente aquilo que você comunica? Então quer dizer que talvez a comunicação não está sendo adequada, né? Porque às vezes eu acho que comunica, mas nem sempre o que eu comunico é o que a outra pessoa entende.
Eu consigo expressar com liberdade meus sentimentos em minha casa? Já pensou você pegar essas perguntinhas e fazer uma reuniãozinha assim? Põe no Informe Missões, pastor. Olha que ideia. E faz um culto doméstico em casa. E depois você põe o versículo bíblico, que as palavras sejam agradáveis, favos como mel. E ouvir do seu filho. Eu consigo expressar com liberdade aqui em casa o que eu sinto? Sim, não ou às vezes? Quando dou uma sugestão para solucionar um problema de minha família, sinto que sou ouvido com atenção e respeito? Lembra que uma das características que o Sérgio falou na comunicação é colaboração nos problemas? Quando eu dou uma sugestão para o meu marido para resolver um problema, ele me ouve. Porque até um certo tempo atrás, os homens achavam que as mulheres não foram feitas à imagem e semelhança de Deus, né? Só os homens. Vocês creem, homens, que as mulheres foram feitas à imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Olha que fraco. Eu falo para vocês, não é fácil. O dia que eu descobri isso, que eu também sou a imagem e semelhança de Deus, como meu marido, que eu sou inteligente, que eu penso, que eu tenho opinião, que eu sei da sugestão, que, entendeu? Que as minhas opiniões também são bacanas, legais, inteligentes, coitado. Que eu li lá que homem e mulher, Deus abençoou, fez homem e mulher e os abençoou. Falei, gente, eu também fui abençoada por Deus. Nunca ninguém pregou isso para mim. Vocês já viram pregar do púlpito? Que a mulher também é a imagem e semelhança de Deus? Eu nunca ouvi. Que a mulher também é abençoada por Deus? Da mesma forma? Eu não. Ai, coitado, agora tem que me ouvir. Todas as minhas opiniões, todas as minhas... Entendeu? Sinto liberdade de expor aquilo que não vai bem com honestidade e abrir um diálogo sobre como resolver a situação? Sim, não e às vezes. Então fica a dica aqui, tá? Para fazer essa avaliação dentro de casa e a gente poder descobrir em que nível de comunicação nós estamos tendo dentro da nossa casa. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês, se você só está no primeiro nível, de dentro da nossa casa a gente só conversar sobre a Dilma, sobre o salário, estamos em crise, sobre futebol, sobre qualquer coisa superficial, você não está ouvindo o coração do outro. Para ouvir o coração do outro é do segundo nível para frente. Onde eu posso expor os meus sentimentos, onde eu posso falar com honestidade aquilo que não vai bem. Com profundidade, a gente tem que aprofundar os nossos níveis de relacionamento. Isso sim é ouvir o coração do outro. E que nós aprendamos esse grande desafio. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Não é porque agora você aprendeu isso que você vai chegar em casa e vai desembestar e falar, até não querer mais. Principalmente as mulheres, né? Sai daqui agora, me aguarde! Não. Às vezes você fala muito mais alto com atitudes do que falando. Entendeu? Mas é isso. Há tempo de ouvir o coração do outro, mas há tempo de você, a gente diz assim, assertividade. Sabe o que é assertividade? Ter a habilidade, falar o que é certo, na hora certa, com a pessoa certa, pelos motivos certos. Simples assim, viu? Fácil, não é? Então, nós temos que ser, isso é ser inteligente.
Falar o que é certo, na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa, pelos motivos certos. Isso é Eclesiastes. Opa! A sabedoria é saber qual é esse tempo certo. E que o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal. E a Bíblia diz que é para edificar. Edificar. Então a nossa família, nós temos a nossa família, é para construir, é para edificar. Então esse é o maior desafio, como eu disse no início. O ser humano, ele faz grandes descobertas cientificamente, teologicamente, filosoficamente, muitas coisas. Mas o mais simples, que é o relacionamento, e nós aqui que estamos celebrando a família, esse sim é um mistério. Então que peçamos sabedoria a Deus, que Ele dá a todos nós, para quem pedir, para que nós possamos ter essas palavras agradáveis, edificar a nossa família, para sermos famílias saudáveis. Como eu já disse aqui, o mundo lá fora precisa de gente que crê nisso, porque eles não têm mais esperança de nada, mas nós temos a resposta. Mas se nós, que temos a palavra de Deus, como caminhar, essa caminhada em família, como pais e filhos, como marido e mulher, não estivermos exercitando isso, aí o mundo está perdido mesmo. Mas foi para isso que Deus fez a igreja, a nova sociedade, para mostrar para as pessoas que existe uma forma de viver com esperança, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o nosso grande desafio é aqueles que estão firmes, que a sua oração seja: Senhor, me ajude a continuar firme. Aqueles que estão, como a Bíblia diz, nem quente e nem frio, porque estão mornos. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É isso que diz lá em Apocalipse. Que saiam de cima do muro, admitam as suas falhas e tenham a coragem, a ousadia, que a Bíblia diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de amor, de poder e equilíbrio. É um princípio para nós exercermos na nossa vida, termos equilíbrio. E aqueles que estão muito longe da vontade de Deus, este é o seu dia, é o grande desafio para você voltar para Deus, vir para Deus, buscar o temor do Senhor, buscar o amor do Senhor, para que você possa ter essa família, persistir, não desanimar a ter essa família, porque nós cremos que a igreja será forte à medida que seus lares forem fortes. Uma igreja será saudável à medida que suas famílias forem saudáveis. E como nós já até compartilhamos com muitos irmãos aqui, nós estamos assim, louvamos a Deus pela vida desta igreja. Porque eu fico até emocionada, tá, gente? Mas porque o que vocês estão vivendo aqui não é a realidade das igrejas que tem por aí. Essa igreja é uma igreja saudável. Nós vimos, eu estive lá com jovens que querem fazer a vontade de Deus, que buscam santidade. Isso é raro. Não existe. Os jovens hoje estão fugindo da igreja, não querem vir para a igreja. E hoje a gente tem aqui uma mocidade bacana, vindo todo dia aqui, 9 horas da manhã eles estavam lá. Eu falava assim, duvido que eles vão acordar 9 horas da manhã para estar lá. E estavam aqui. Saímos daqui mais de, quase meio-dia. Isso é raro, gente. Então a nossa oração,
Contem com as nossas orações para que vocês continuem firmes. Nadem contra a maré cada vez mais. Como diz, né? Fundamentalista, mas no bom sentido, né? Continuem firmes. Vocês têm um pastor que é crente, gente. Isso é raro também, sabia? Ter um pastor crente que ensina a palavra, fundamentado na palavra. Hoje a gente tem tantas teologias por aí, né? Então, permaneçam firmes. E que tudo isso que foi falado, nós sabemos que não é fácil. O evangelho não é fácil. Por isso que nós vimos que ele tem que nos dar a coragem e a ousadia. Porque nós precisamos de coragem mesmo. Para viver nesse mundo hoje que prega tudo o contrário do que nós estamos vendo, né? Tem que ter muita coragem. Então que Deus nos abençoe a continuarmos firmes e perseverantes na palavra do Senhor. Para caminharmos cada vez mais a lutarmos por famílias saudáveis e que temam a Deus. Amém? Glória a Deus. Hã? É. Ué, por que não tá? É que eu queria pôr a... cadê? Põe aí, irmão. Queria mostrar minha filha para vocês. Nossa, 9 minutos. Olha lá, ó. Essa é minha filha, viu, gente? Oi. Você tá legal, hein, bem? Pra falar pra ela que ela é solteira. Tá curado. Nós estamos lembrando de um Celebrando a Família, que nós temos como tema, né? Sempre é celebrando a família e conforme o ano, mas tem, às vezes, alguma coisa impacta mais. E um deles foi: eu sou crente e da minha família. Uma vez, vamos lá? Eu sou crente e da minha família eu não desisto nunca, né? Nós somos crentes da nossa família, das nossas famílias, nós não devemos desistir nunca. Nós tivemos vários estudos, né, e focando esse aspecto que diante de Deus é essencial. O nosso relacionamento conjugal, marido e mulher, e muita coisa. E amanhã nós vamos ter sobre o nosso compromisso com as futuras gerações. É também uma coisa que deve incomodar muito a gente. Não é somente a gente escapar dessa, é como a gente vai preparar os nossos jovens, os nossos filhos. E aí todos nós temos responsabilidade, todos nós, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, não somente com os nossos filhos. Então, eu quero convidar você, né, que você amanhã acorde também cedo, como temos acordado, amanhã 9 horas, vamos ter um tempo de ações de graça, um encerramento aqui do nosso Celebrando a Família, e essa mensagem do pastor Sérgio sobre esse compromisso com as futuras gerações. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos, ó Pai, pelo desenvolvimento, como o Senhor tem abençoado, indo à nossa frente até no planejamento de cada mensagem, até na organização. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem falado com da nossa vida, com o nosso coração, tem falado do que precisamos mudar, do que precisamos perseverar, do que nós não podemos desistir. Há pessoas lá fora que estão morrendo, famílias que estão se acabando, e eles precisam que, quando a gente for pregar esse evangelho, eles precisam ver que nós fomos salvos, que nossa família está sendo salva. Então, como poderemos ser evangelistas, como podemos ser missionários, como poderemos ser luz, como podemos ser sal, se nós estivermos numa ruína pessoal, numa ruína familiar? Então precisamos de Ti, ó Pai. Que o Senhor aplique, que o Senhor nos incomode, que o Senhor sacuda nossas vidas para termos uma família.
lutarmos por isso, em oração, lutarmos com isso em clamor ao Senhor, para não desistir das nossas famílias. Pois pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando, então, até quando? Até amanhã. Que horas? 9 horas. E o pessoal do Conselho da Igreja às 8h30. Tá certo? Então, teremos o tempo aqui amanhã.